Olá, amigo, como tem passado essa semana? Como passou a semana? Bem, espero que tenha passado muito bem. Existe sempre um texto da palavra de Deus. Santifica na verdade a tua palavra e a verdade. Se nós realmente acreditamos que Jesus e a verdade, e sua palavra é a verdade, passamos a confiar e tudo que pedimos em seu nome, ele está pronto para nos atender. É só realmente pensar e acreditar que ele tem poder para fazer aquilo que pedimos em nome dele. Tudo que pedimos em nome dele, confiando, ele nos atende. Alguém certa vez disse assim: se eu for pedir bastante dinheiro. Não, esse não é o pensamento da Bíblia, no sentido de buscar e pedir ao nosso Deus. Nós vamos buscar, em primeiro lugar, diz o reino de Deus com a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Realmente, se confiarmos em Deus, não temos que preocupar no comer, ou vestir, ou calçar, ou qualquer coisa semelhante, mas sim preocupar primeiro na nossa vida espiritual, o nosso encontro com Jesus na luz do céu. Vamos ouvir um hino pela jovem Lugar de Paz. Um hino tão bonito como este, né? Queremos agradecer ao nosso amigo José e sua esposa Josefa, e também ao doutor Alexandre, junto com sua esposa, pela colaboração, pelo apoio que tem dado ao nosso programa. Fazemos tudo assim diz o Senhor, e procuramos da melhor forma possível levar essa mensagem a outras pessoas que não conhecem. Nessa tarde, em continuação aos estudos do Apocalipse, lembre que eu falei que, assistindo pelo menos 80% da série do Apocalipse, telefone TV Sinec, dizendo os títulos do qual assistiu, que nós vamos providenciar o certificado de conclusão do livro do Apocalipse. E nessa tarde nós temos o prazer de apresentar o nosso pastor André Nascimento, que é lá do Colégio Adventista de São Miguel Paulista, né? Pastor, o senhor seja bem-vindo em nosso meio. É um prazer ter o senhor conosco, e que Deus possa fazer uso na mensagem, para que a mensagem possa atingir não só o coração do irmão Inácio, mas de muitos que estão ouvindo nesse momento. Que Deus abençoe, e com o senhor, então, a mensagem.
É com alegria que cumprimentamos a todos com nosso cordial boa tarde. É um prazer receber você aqui para mais um programa, o Apocalipse. O tema de hoje é o tema número 7, o fim do mal revelado. Eu não sei se você já percebeu, mas o mal, ele nos atinge. Embora a gente queira fazer o bem, embora a gente veja pessoas fazendo bem, não é de se estranhar que ao nosso redor nós percebamos pessoas fazendo mal. E às vezes até aquelas que não estão fazendo o mal, elas são atingidas pelo mal. E o estudo do Apocalipse de hoje tem esta intenção. A intenção de mostrar qual que é o plano de Deus através da revelação do livro do Apocalipse, para, de uma vez por todas, colocar um ponto final no mal. E essa é uma mensagem de esperança para cada um de nós. Porque Deus já prometeu no Apocalipse que o mal vai ter um fim. E hoje, através desse estudo, nós iremos então compartilhar o que o Apocalipse fala a respeito disso. Qual a revelação do Apocalipse a respeito deste assunto, a respeito do fim do mal. Você sabe que quando a gente aborda esse assunto, Satanás ele fica furioso, né? Porque Satanás ele deseja atrapalhar a vida das pessoas, principalmente a vida espiritual. E quando a gente estuda um assunto que revela como será o fim do mal, como será o fim do Satanás, a gente percebe que isso coloca em risco a maior estratégia que Satanás tem para mim e para a sua vida. Eu não sei se você sabia, mas Satanás ele tem uma estratégia para mim e para a sua vida. E quando você estuda a Bíblia, essa estratégia dele é revelada e cai por terra na sua vida. E é por isso que nós estamos aqui, na TV Senec, através do programa do Apocalipse, passando o conteúdo do Apocalipse a respeito do fim do mal. Satanás, quando ele cria ciladas e tentações para cada um de nós, ele faz isso usando disfarces. E na sequência desse estudo, quem está acompanhando esse estudo desde o começo, já entendeu que Satanás ele sempre usou disfarces. Aqui na Terra, ele usou uma estratégia para fazer com que Adão e Eva pecassem e se desviassem do plano de Deus. E a estratégia que ele utilizou foi se disfarçar de uma serpente. Ele literalmente entrou dentro de uma serpente e conversou com a Eva. E ele disse assim: olha, é assim que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore que tem nesse lindo jardim? E a Eva já tinha conversado com Deus, Deus já havia dado um aviso para Eva que eles deveriam comer de todas as árvores do jardim, mas haveria uma que eles não deveriam comer. E ainda assim, Eva tenta defender a doutrina de Deus. Não, Deus disse que nós podemos comer de todas, menos de uma, que é essa daí, a do conhecimento do bem e do mal. E Satanás, então, disfarçado de serpente, a primeira sessão espírita que aconteceu foi no Jardim do Éden. Ele entra na serpente, ele tem a coragem de acrescentar uma palavrinha naquilo que Deus disse. Irmãos, Satanás ele não tem criatividade para fazer nada novo. O que Satanás tem de coragem é torcer as coisas que Deus diz. Porque Deus havia dito para Adão e Eva: se comer desta árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. E quando Eva disse esta frase para a serpente falou assim: é certo que não morrereis. Muito pelo contrário, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E foi assim, querido amigo, querida amiga que nos acompanha neste programa, que o mal contaminou, que o pecado entrou aqui no nosso planeta, na vida dos nossos primeiros pais,
e de tabela, por consequência, atingiu a minha vida e a sua também. Só que naquela mesma tarde, naquele mesmo dia em que o mal entrou no jardim do Éden, Deus fez uma revelação. E essa revelação é incrível. Porque quando o mal contaminou, quando o pecado contaminou este planeta, através do jardim do Éden e da atitude de Adão e Eva, Deus fez uma revelação incrível. Eu quero compartilhar essa revelação com vocês neste momento. A revelação que Deus fez para aquele casal está no livro de Gênesis. E se você tiver uma Bíblia aí, por favor, tome a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. E eu quero mostrar para você o que Deus planejou assim que o pecado entrou aqui nesse planeta. É claro que hoje, através desse estudo, eu vou mostrar o planejamento de Deus e nós vamos chegar lá no Apocalipse como é que Deus vai concluir esse planejamento. Mas eu quero revelar para você dentro da Bíblia o que Deus revelou para Adão e Eva. Deus disse assim, Gênesis capítulo 3, nós vamos ler o verso 15. E o texto diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deixe-me relembrar algumas coisas que você já deve ter lido neste livro. Deus havia feito um acordo com Adão e Eva, que eles viveriam ali naquele jardim eternamente, desde que eles cultivassem, guardassem o jardim e comessem de todas as árvores que tivessem lá. Mas a do conhecimento do bem e do mal eles não deveriam comer. O texto bíblico também diz que todo finalzinho de tarde, e a expressão bíblica é na viração do dia, Deus descia lá da sua morada e vinha aqui neste planeta conversar com Adão e Eva. Conversar o quê, pastor? Deus queria avisar Adão e Eva de que em algum lugar, circulando por aí, havia um anjo que havia se rebelado. E este anjo, ele iria de alguma maneira tentar o casal. E essa tentação aconteceu exatamente na árvore do conhecimento do bem e do mal. Embora Deus tivesse avisado ao casal, Satanás usou uma estratégia incrível. Porque ele faz uma sessão espírita de mediunidade, entra na serpente, e a serpente, por causa de Satanás, começa a falar. Ora, você vai me dizer, pastor, serpente não fala, e não fala mesmo. Mas quando Satanás toma posse da serpente, ele faz ela falar. E ela então desafia Eva para comer o fruto que Deus havia dito que ela não deveria comer, e infelizmente Eva come. Depois que Eva come este fruto, Deus se dirige a Adão e pergunta, onde estás? Você entendeu o que você fez? E Adão disse, olha, eu ouvi a tua voz que andava no jardim pela viração do dia, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. E Deus, ansioso para que Adão e Eva fizessem algo que nós temos que fazer toda vez que pecamos, Deus pergunta para Adão assim, quem te fez saber que você estava nu? Acaso você comeu da árvore que eu falei que você não deveria comer? E aí, Adão, de forma na defensiva, aponta para a mulher e disse assim, a mulher que o Senhor me deu do fruto e eu comi. E neste momento, queridos amigos, Adão ele coloca a culpa do pecado dele na mulher, mas por consequência, de tabela, coloca a culpa em Deus. Por quê? Quem foi que criou a mulher? Foi Deus. E agora Deus então disse, ok, Adão, a culpa é da mulher, eu vou conversar com a mulher. E Deus vira para a mulher e diz, o que é isso que fizestes? Aí a mulher, ao invés de confessar, ela diz assim, olha, a serpente me enganou e eu comi. E Deus não consegue tirar do casal uma confissão. Eu errei, me perdoa. É uma consequência do pecado. O pecado faz a gente ter medo de Deus, faz a gente querer esconder as coisas erradas que a gente faz.
E como Deus não conseguiu a confissão do casal, Deus então começa a mostrar para esse casal as consequências que aquele erro que eles cometeram, como que essas consequências seriam uma realidade na vida deles. O texto de Gênesis capítulo 2, verso 17 diz: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E aí, Adão e Eva entenderam que como eles pecaram, eles iriam morrer naquele momento. Mas aí, quando Deus vai tratar com os 4 seres vivos envolvidos com o pecado, Deus não trata primeiramente com o casal. E se você ler o verso 14 de Gênesis capítulo 3, você vai perceber que Deus se dirige primeiramente à serpente, ao animal, ao bicho, à cobra. E Deus profere ali uma maldição para aquele animal. E os estudiosos da Bíblia, os teólogos, afirmam que a genética da serpente mudou depois dessa maldição escrita em Gênesis capítulo 3, verso 14. Porque Deus disse: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. E a consequência do pecado para a serpente era esta: rastejará sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Então Deus, ele trata o primeiro ser envolvido com o pecado, a serpente, o animal. E no versículo 15, Deus vira agora diante de Satanás. E esta frase que nós lemos no verso 15, ele profere para Satanás. E ele diz assim: Satanás, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, Satanás, e o descendente da mulher. E aí Eva então começa a pensar: peraí, que história é essa de descendente? Porque eu desobedeci, eu comi do fruto, como é que eu vou ter descendente? O Senhor Deus disse que se eu comesse haveria morte. E Deus então termina a frase para Satanás dizendo: tu, Satanás, vai ferir a cabeça, vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Mas o descendente da mulher, é da mulher, Satanás, que vai vir um descendente que vai ferir a tua cabeça e vai te destruir para sempre. Os estudiosos da Bíblia, queridos amigos, são enfáticos em afirmar que neste capítulo, Gênesis capítulo 3, versículo 15, está colocado de forma em miniatura o evangelho da salvação. Porque neste momento Deus acaba de prometer para Satanás que tudo que ele criou, toda a maldade dele vai ter um ponto final. E quem vai dar o ponto final nas obras de Satanás? Da mulher viria um descendente. E esse descendente um dia esmagaria a cabeça de Satanás e ele seria destruído para todo sempre. Vocês sabem que o descendente que Deus falou que viria da mulher é o próprio Jesus Cristo. E Jesus Cristo, seguindo a profecia em Gênesis capítulo 3, verso 15, ele já derrotou a Satanás na cruz. Mas vai chegar um tempo que ele vai destruir e pôr um ponto final em Satanás, nos seus anjos e infelizmente em todas as pessoas que não abandonaram o pecado. A destruição já está preparada, mas foi preparada para Satanás e os seus anjos. As pessoas que não abandonarem o pecado farão parte também dessa destruição. E então, em Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus coloca uma promessa, a promessa de que Satanás seria destruído. E aí você me pergunta: pastor, e como isso vai acontecer? Eu quero te convidar para ler um texto da Bíblia. Porque Satanás, ele sabe, desde o Gênesis, ele sabe que o fim dele está com os dias contados. Ele sabe disso. E é por isso que ele se levanta irado algumas vezes na minha vida, na tua vida, e ele faz coisas terríveis. Porque ele sabe que o fim dele está próximo. E olha o que diz o texto em Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 10. O texto diz assim:
Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Você está entendendo por que Satanás causa destruições? Você está entendendo por que Satanás prejudica a sua vida? Você está entendendo por que existem as calamidades, as catástrofes mundiais? É porque Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. E uma das grandes estratégias do inimigo de Deus tem sido espalhar a ideia de que o livro do Apocalipse é um livro difícil de entender. Porque se as pessoas não estudarem o Apocalipse, não vão conseguir entender o plano que Deus tem para colocar um ponto final no pecado. O livro do Apocalipse está aberto para todas as pessoas que procuram entender as mensagens de Deus para os dias finais da história desse mundo. Mas uma coisa você e eu temos que fazer. E agora eu quero que você olhe aqui para mim. Cabe a mim e a você, querido amigo, querida amiga, aí onde você está, dedicar um tempo para entender as verdades do livro do Apocalipse. Como é um livro profético, demanda estudo, demanda pesquisa. Mas toda e qualquer pessoa que se aproximar do livro do Apocalipse, com sinceridade, querendo entender o plano de Deus, ele vai conseguir entender e viver de acordo com a vontade de Deus. A mensagem de que Deus não está distante de você é o conteúdo geral do Apocalipse. Nós temos um Deus nos céus que ele se importa com os seus sonhos, com a sua família, com o seu emprego, com seus problemas. E esse Deus, ele entende o seu sofrimento. Talvez nesse momento pode ser que seus olhos estejam cheios de lágrimas, porque você pode ter enfrentado a morte de um ente querido. E eu queria dizer para você que nenhum problema é tão grande que Deus não tem a solução. Porque até para a morte, o nosso Deus tem solução. A Bíblia fala que acontecerão 2 ressurreições. E essas 2 ressurreições, elas aparecem na Bíblia. E eu queria que você acompanhasse as palavras do próprio Jesus explicando o que acontecerá em breve. Então eu vou ler aqui o texto bíblico, eu quero que você me acompanhe. João capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 28. O texto diz assim: João capítulo 5, verso 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. O verso 29. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Vocês compreendem? A Bíblia, o próprio Jesus falando de 2 ressurreições. Então, mesmo que nós tenhamos perdido um ente querido, não fique triste. Não se preocupe com isso. Porque até para a morte, Jesus já resolveu o problema através da ressurreição. A ressurreição dos mortos não é nenhuma surpresa dentro da Bíblia. E pode ser que você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Mas a ressurreição é certa. Porque nós acreditamos na revelação que Deus nos deixou. E é também a esperança de que um dia poderemos rever aqueles de quem nos separamos por causa da morte. Quem crê em Deus, quem segue a sua palavra, pode ter essa certeza de que em breve a morte não existirá mais. E se alguém da nossa família descansou, e descansou em Jesus, esse descanso não é um adeus, é apenas um até logo. Eu queria dizer para vocês que um grupo de pessoas ressuscitará para ser salvo, ou seja, para viver eternamente e para viver de uma vez por todas sem nenhuma influência do pecado na sua vida. Mas haverá outro grupo que ressuscitará simplesmente para receber a condenação. Esses ressuscitarão para serem julgados.
e depois do julgamento serão condenados. Essas ressurreições, elas não acontecerão juntas ao mesmo tempo. Porque se você for a Apocalipse capítulo 20, no versículo 6, você vai encontrar o texto dizendo assim, Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então a Bíblia diz que a ressurreição que vai trazer bem-aventurança, que vai trazer felicidade, é a primeira ressurreição. Meu amigo, minha amiga, é dessa primeira ressurreição que nós devemos fazer parte. Se quando Jesus voltar, você e eu não estivermos vivos, nós temos que orar para fazer parte da primeira ressurreição. A Bíblia continua dizendo que os justos voltam à vida para reinarem com Cristo no céu por um período de 1000 anos. Então quem morreu com Cristo, quando Cristo voltar, vai ressuscitar, vai para o céu e vai ficar lá no céu com Cristo 1000 anos. A Bíblia também diz que a segunda morte não tem autoridade sobre essas pessoas. E a Bíblia revela qual será o momento no qual os mortos justos ressuscitarão. E se você abrir a sua Bíblia no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 4, e ler o verso 16, você vai ver exatamente essa descrição na Bíblia. A Bíblia diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então veja que a Bíblia coloca uma distinção entre a primeira e a segunda ressurreição. Só que quem morreu em Cristo, diz a Bíblia, vai ressuscitar primeiro. A volta de Jesus a essa terra será o momento em que os mortos fiéis sairão das sepulturas. Jesus vai vir em glória e em majestade. E a glória e o poder de Deus não serão apenas vistos nos céus, mas também vai ser visto aqui na terra, quando os servos de Deus se levantarem das sepulturas com o corpo glorificado para irem morar com Jesus eternamente. As sepulturas começam a se abrir, e todos aqueles que entregaram a sua vida para Deus, a fim de seguirem a vontade dEle, também podem olhar para o céu e assistir o maior espetáculo que já vai ter acontecido aqui na terra. A ordem vem de Jesus. Abrirão mais uma vez os seus olhos para nunca mais se fecharem. Essa é a promessa da Bíblia para aqueles que descansaram no Senhor. Então deixa eu recapitular aqui alguns textos que nós informamos até aqui. Só para recapitular. Primeiro, Jesus Cristo vem com as nuvens dos céus, com poder e muita glória, acompanhado dos seus anjos. E diz o texto em Mateus capítulo 25, verso 31, que ele não vem com pouco anjo, não. Ele vem com todos os anjos dos céus. Do céu, Jesus dá uma ordem aos mortos em Cristo, ou seja, os mortos fiéis. E quando Jesus dá essa ordem, eles ressuscitam. Eles são levados para o céu e reinarão com Cristo por 1000 anos. E aí você deve estar perguntando, pastor, mas e os infiéis? Aqueles que morreram e são infiéis? E é verdade, querido amigo. Existe o grupo dos mortos que não foram fiéis. Pessoas que não escolheram a salvação. Homens e mulheres pelos quais Jesus morreu para resgatar, mas que infelizmente não o aceitaram. O que acontecerá com esse grupo por ocasião da volta de Jesus? A Bíblia nos dá a resposta. Se você quiser acompanhar a leitura que eu vou fazer agora, Apocalipse capítulo 20, versículo 5 diz assim: o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Os mesmos 1000 anos em que os salvos estarão reinando com Jesus lá no céu. Ou seja, quando Jesus voltar, os mortos que não foram fiéis permanecerão mortos. Eles não verão a volta de Jesus. E para eles é como se nada tivesse acontecido. A morte continua para eles. E aí, eles continuam mortos por 1000 anos. E aquele grupo de infiéis que estarão vivos na ocasião da volta de Jesus, sobre aqueles que são infiéis e estão vivos quando Jesus voltar, a Bíblia diz assim, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6, 7 e 8.
Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. O texto continua dizendo: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. A Bíblia diz que aqueles que forem infiéis e estiverem vivos quando Jesus voltar, pela manifestação da glória da vinda de Jesus, essas pessoas serão mortas e vão se juntar àqueles mortos que já estão mortos e que são infiéis. E aqui nós enxergamos então os 4 grupos: fiéis vivos e fiéis mortos, infiéis vivos e infiéis mortos. E esses 4 grupos vão se transformar em 2: o grupo dos perdidos, que será dos infiéis mortos eternamente pela volta de Jesus, e o grupo dos salvos, os quais estarão vivos e permanecerão vivos por todas as épocas, eternamente, até a volta de Jesus. Uma perguntinha: o que é que os justos, os que foram ressuscitados, os que estavam vivos, farão lá no céu? No céu, o tempo será dedicado para uma importante missão. A Bíblia nos diz em Apocalipse 20, verso 4, que João viu também tronos, e nesses se sentaram aqueles aos quais foram dada a autoridade de julgar. Se você for a 1 Coríntios capítulo 6, verso 2, você vai perceber que Paulo diz assim: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Então Paulo pinta um quadro, João completa o quadro, dizendo que lá no céu nós iremos fazer um julgamento, não para decidir quem vai se salvar ou quem vai se perder, mas nós vamos querer saber por que fulano está lá e por que fulano não está. E é neste momento que abrirão-se os livros, e Jesus vai chamar você, e ele vai falar assim: ó, esse aqui, ele vivia de um jeito, mas olha como é que era a vida dele de verdade. E lá nós vamos conhecer, de fato, quem eram as pessoas que aparentavam ser cristãos, mas não foram para o céu. Então esse julgamento é um julgamento de comprovação. Esse julgamento no céu não afetará os justos, porque eles já estarão julgados e aprovados antes da vinda de Jesus. O prêmio que eles receberam é exatamente a vida eterna. Esse julgamento será direcionado aos ímpios, que ressuscitarão após os 1000 anos. E nós vamos julgar também o diabo e os seus anjos. A Bíblia nos diz assim: quem crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Esse juízo no céu, queridos amigos, também serve para os santos, compreendam. Porque que nem todos se salvaram. Será um momento que você vai conseguir tirar as suas dúvidas com relação ao pecado, ao mal, à justiça de Deus, e tudo isso você vai ter esclarecido lá no céu, e você vai ter 1000 anos para fazer isso. Com isso, Deus coloca diante todo o universo, para que não exista mais nenhuma dúvida sobre o seu amor e o seu perdão. A última pergunta que eu quero responder nessa tarde: pastor, e o que acontece com Satanás? Satanás estará preso em uma cadeia de circunstâncias. Se quem estava sendo justificado foi para o céu, e quem era infiel morreu, Satanás não tinha ninguém mais para tentar. Então ele fica como se fosse preso aqui na terra, porque não tem ninguém mais para tentar. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 a 3, que Satanás vai ficar nessa cadeia de circunstâncias. Olha aqui, ó, circunstâncias. Porque essa cadeia não é para prendê-lo, é porque ele não tem ninguém para tentar. Depois de 1000 anos, aqueles que estavam no céu fazendo o julgamento voltam a esta terra. A Bíblia diz que a nova Jerusalém, que está lá no céu, ela vai vir do céu e vai descer aqui na terra. E se você for ao livro de Zacarias, você vai encontrar a localização exata da onde a nova Jerusalém vai ser instalada, em cima do monte
das Oliveiras. Diz o livro de Zacarias que ele vai se abrir em 4 partes e a cidade santa vai descer. Nesse exato momento, querido amigo, os ímpios, aqueles que morreram, que ficaram 1000 anos mortos aqui, eles ressuscitam. E eles ressuscitam para receberem o julgamento. E é nesse momento que Deus vai colocar um fim, um ponto final no mal. Depois dos 1000 anos, quando eles ressuscitarem, Satanás vai reunir todas essas pessoas. E quando ele reúne essas pessoas, ele tenta invadir à força a cidade santa, a Nova Jerusalém. E quando ele reúne o seu exército de ímpios para tomar à força a Nova Jerusalém, é nesse momento que vai se cumprir um versículo da Bíblia. E eu quero terminar com este versículo. Se você está com a sua Bíblia aí, eu vou te dar alguns segundos para você encontrar o texto que se encontra em Filipenses, capítulo 2. É nesse exato momento, quando Satanás tenta tomar à força a Nova Jerusalém, que esse versículo vai se cumprir. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 8 e 9. O texto diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua, eu vou repetir, queridos amigos, toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Sabe o que está acontecendo aqui? Quando Satanás tenta invadir a cidade santa para tomar a cidade santa, Deus faz como se aparecesse um telão. E cada ímpio, cada pecador, cada anjo caído, inclusive Satanás, se ajoelha diante de Jesus Cristo. Eles enxergam tudo o que eles fizeram de errado, quantas oportunidades eles tiveram, quantas chances de arrependimento Deus deu para cada um deles. E depois de perceberem quanta oportunidade perdida, sabem a conclusão que eles chegam? Que digno é o Senhor Jesus de receber toda a honra e toda a glória. E eles chegam à conclusão de que não merecem viver eternamente. E nesse momento, queridos amigos, com lágrimas nos olhos, vai se cumprir o que está escrito no livro de Apocalipse e também no livro de 2ª carta de Pedro, capítulo 3. Deus vai fazer descer do céu fogo e enxofre. E todos aqueles ímpios que estão do lado de fora da cidade santa serão queimados pelo fogo. A Bíblia diz que esse fogo, ele vai queimar segundo a quantidade de pecados. Quem tiver mais pecados, queima por mais tempo. Quem tiver menos pecado, queima por menos tempo. Mas uma coisa eu preciso lhe dizer. A Bíblia diz que esse fogo não vai deixar nem raiz, nem ramo. Esse fogo vai ser um fogo purificador. E desta forma, Deus vai colocar um ponto final no pecado e nos pecadores. E daí para frente, vai se cumprir o texto de Apocalipse. E Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E já não haverá mais morte, nem luto, nem pranto e nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. A partir desse exato momento, Deus está começando a contar a eternidade. E quando Deus começa a contar a eternidade, Ele fez uma promessa: eis que faço novos céus e nova terra, onde nelas habitarão a justiça. E a promessa que Deus fez para mim e para você é que o mal não se levantará a segunda vez. Quando Deus pôr um ponto final no pecado, nós vamos viver eternamente. E o mal nunca mais vai se levantar. Por quê, pastor? Porque as pessoas vão ter medo de Deus? Não. Porque todo mundo que se salvou já percebeu que o pecado não presta. E as pessoas vão escolher de livre e espontânea vontade servir e adorar unicamente a Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. De que lado você quer estar? De que ressurreição você quer fazer parte? A quais dos grupos você quer pertencer? Do grupo dos salvos ou do grupo dos perdidos? Eu oro a Deus para que eu e a minha casa estejamos em pé no dia do juízo final.
que nós estejamos também dentro da cidade santa, porque assim o lago de fogo e enxofre não nos atingirá. E oro a Deus para que este também seja o seu desejo. Nós vamos terminar essa mensagem neste momento. E nós vamos terminar fazendo a oração modelo. E a oração modelo vai ser cantada pela irmã Elaine. E se você deseja fazer parte do grupo dos salvos, eu quero convidar você para fazer desta oração modelo a sua oração, a sua entrega. E que o Senhor Deus tome conta da sua vida e prepare a você, a sua família, a todos a quem você ama, para viverem eternamente com Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima tarde.